Júnior Borja bombou nas redes sociais mostrando o seu dia a dia em vídeos divertidos. Ele trabalha com banho e tosa de pets. O Garbo Pet profissional é o negócio dos sonhos de hoje. Confira! Eu me chamo Júnior Borja, eu tenho 30 anos de idade e eu sou um groomer de valor. Sou um profissional da área de estética animal. Eu faço serviços de banho, embelezamento canino, né? Hidratações, colorações, tosas com tesoura, né? O meu trabalho ele é mais focado realmente como de um cabeleireiro, né? Eu sou um hairstyle só que de cachorro. Eu me lembro que quando a gente decidiu, de fato, a abrir o próprio negócio e empreender ali e tal, a gente queria fazer uma super inauguração, algo que gerasse bastante impacto social. Mas a verdade é que não teve inauguração, faltou dinheiro, então a gente trabalhou, então a gente simplesmente montou o espaço, não houve uma inauguração, né? A gente precisava de fato trabalhar, então a nossa inauguração foi uma agenda cheia, graças a Deus. Então na época isso foi muito bom, porque a gente já pegou um negócio que já tinha uma base de clientes, então a gente foi moldando, melhorando, qualificando, a gente zerou aquela base e começou uma base nova, mas a gente conseguiu um período de transição, entendeu? De sair do negócio que era muito comum para algo um pouco mais sofisticado. Então a gente teve que ir trocando clientes, porque o tipo de serviço que a gente queria prestar, a gente não conseguiria com aqueles clientes. Então literalmente a gente teve que demitir cliente e conseguir clientes novos. E nesse processo a empresa já foi funcionando. Então, de fato, a gente não fez uma inauguração, entendeu? A gente simplesmente antecipou muito, né? O que seria essa questão do antecipar? A gente começou a produzir muito conteúdo muito cedo, né? A gente foi um dos primeiros salões de banho e tosa no Brasil a se posicionar, a produzir conteúdo, a ter um conteúdo nativo, a ter uma frequência. E isso criou uma certa demanda, entende? Então, a nossa inauguração foi no Instagram. Estamos atendendo, entendeu? Atendimento, agenda aberta, pode agendar aqui. E nisso a gente começou já a criar uma certa tração de público digital ali de forma local. Você receber um salário de uma pessoa ou você ter um emprego é algo muito importante para uma questão de sobrevivência. Mas quando eu percebi que eu conseguiria ganhar o meu próprio dinheiro sem alguém ter que repassar isso para mim ou sem que eu tenha que fazer isso para alguém, isso me deixou muito orgulhoso, né? Então, quando eu vi a empresa funcionando, gerando caixa, pagando as pessoas e me pagando por isso, entende? Isso me deixou muito feliz. Então, o sentimento que eu senti, eu acho que não tem nem como você ver ali um CNPJ e tal e saber que você faz parte de um contrato social e saber que você tem um negócio ali que está gerando um certo dinheiro e que você consegue sobreviver disso é muito bom, entendeu? Então o sentimento que eu senti ali naquele momento ali foi de muito orgulho, cara. Tipo, consegui, depois de anos e anos ali na dependência, hoje eu sou autossustentável. Depois de mais ou menos uns 3 anos com a nossa primeira unidade da Garbo Pet aberto, a gente percebeu que a demanda ela continuava aumentando. Então a gente começou a ter clientes de outros lugares. Então como a gente está em Foz do Iguaçu, que é uma tríplice fronteira, a gente começou a atender muitas pessoas do Paraguai, muitas pessoas da Argentina, muitas pessoas de outros municípios que estão em volta da cidade. Então as pessoas começaram a se deslocar para vir até nós. E isso começou, né, dentro do meu ímpeto empreendedor ali, de querer crescer e expandir, começou a surgir uma vontade de ter uma segunda unidade, abrir um segundo negócio, entendeu? Só que, novamente, a gente sempre barrava na questão profissional. Então eu refletia muito, a gente pode até abrir uma segunda unidade, só que eu não tenho a capacidade de atender todos os clientes. Então começou um processo de transferência de conhecimento. Aí a gente começou a pegar pessoas, começou a ensinar essas pessoas para ajudarem a gente ali na primeira unidade e, paralelo a isso, a gente começou em readaptar o nosso modelo de negócio, né? A gente começou a trabalhar mais voltando para essa questão de formar primeiro as pessoas para depois abrir mais unidades, entende? Então a gente começou um processo realmente educacional, porque existe uma demanda, só que não tem profissional. Então a gente falou, vamos formar primeiro o profissional, depois a gente abre o negócio. E aí, depois de um certo tempo, trabalhando com cursos, treinando profissionais, formando novas pessoas, a gente abriu uma segunda unidade, entende? Que foi essa unidade que eu estou aqui neste momento, a gente abriu essa unidade e aqui a gente firmou raízes, foi aqui que a gente ficou, é aqui onde a gente faz reuniões, é onde a gente faz treinamentos, onde a gente vai fazer encontros e
E foi uma migração mesmo, né? Porque eu estava numa região da cidade e de lá a gente migrou para um outro ponto, que é o ponto que a gente está aqui hoje. Quando eu comecei a trabalhar, mesmo o objetivo sempre foi pagar as contas, né? Então, quando eu descobri que eu teria a capacidade de abrir um negócio e trabalhar, eu comecei a ver o lado mais humano das pessoas, tanto dos funcionários, porque eu já tive numa posição de ser funcionário, quanto do cliente, porque é ele que paga a conta ali, né? E eu tive uma cliente, o nome dela era Favassa, e ela tinha uma cachorra chamada Suri. Era uma cachorra muito bonita, né? E eu via que ela gostava muito da cachorra, né? E quando eu conheci ela pela primeira vez, ela se queixou do antigo local que ela levava o cachorro dela para ser atendida. Ela falava que as pessoas não explicavam direito as coisas, que as pessoas não faziam do jeito que ela queria, que às vezes ela se sentia insegura. Eu percebia que ela se sentia insegura. E quando eu comecei a atendê-la, eu percebi que eu estava criando o meu próprio propósito ali, que era dar atenção para ela, sabe? Atender o cachorro dela de uma forma respeitosa, trazendo para ela informações que talvez ela não soubesse. Então eu comecei a desenvolver uma forma de trabalhar muito individual, né? Chamando a pessoa sempre pelo nome, cuidando com carinho, atenção o cachorro dela. E querendo ou não, isso acabou sendo propagado, entendeu? Entre os próprios clientes, porque eles percebiam que o atendimento não era um atendimento rápido, era um atendimento realmente individual e personalizado. Então a gente vendia muito isso, a gente falava muito isso, a gente repetia muito isso e repete, inclusive, até hoje, né? Atendimento exclusivo e personalizado para cada cliente, porque a gente percebeu que cada cachorro ele é único, né? Então, dado que as pessoas têm um afeto como de uma mãe por um filho, né, com o pet, eu precisava fazer com que isso transcendesse não só para os profissionais que trabalham com a gente, mas que os clientes percebessem isso, entendeu? Então a gente começou a trazer muito essa comunicação para a nossa marca, para a nossa empresa, e eu percebi que nisso o nosso propósito ele foi sendo lapidado. Então, o meu propósito é realmente trazer um atendimento exclusivo e personalizado para o cliente e dando aquilo que o cachorro dele precisa e merece. Este negócio, cara, ele emprega pessoas, ele é um ambiente onde as pessoas se encontram, é um ambiente onde as pessoas conversam, onde os clientes gostam, eles vêm, eles se sentam confortáveis. Então, isso aqui tem um contexto emocional muito forte para mim, entendeu? As pessoas gostam de estar aqui, entendeu? Tanto quem trabalha, quanto o cliente, quanto o próprio animal, entende? Então isso tem um peso emocional muito forte para mim. E graças a esse senso de pertencimento meu e das pessoas que estão comigo, dos clientes que a gente atende, né, a gente acabou criando algo que melhora a vida das pessoas, tanto do cliente que recebe um serviço de qualidade, quanto a pessoa que é empregada, né, que recebe um salário por isso e melhora de vida junto com a gente. Eu acho que a pressa em querer fazer as coisas. Cara, o meu lema, ele é cada segundo conta, entendeu? Cada dia que passa, ele conta dentro de um projeto, né? Então, quando a gente vai fazer um atendimento de um cliente, né? Como a gente trabalha com agenda, eu sempre trouxe isso para mim, sabe? Cada segundo conta, o tempo que você para conversar, o tempo que você investe conversando com um cliente, porque às vezes não é nem perca de tempo, é um investimento, você está criando relacionamento com o cliente, o tempo que você está interagindo com o animal, que você está interagindo com as pessoas, que você está estudando, que você está conversando, o tempo ele vai fluindo. Então, o tempo, para mim, por mais relativo que ele possa ser, ele tem um significado muito importante, porque todos nós temos 24 horas por dia. 8 horas desse período é destinado ao trabalho. Então, essas 8 horas, elas precisam ser muito proveitosas, sabe? Ela tem que render. Então, se eu tivesse que dizer assim um lema mesmo, é que cada segundo conta aí. Fazer cachorro, cara, é um desafio muito grande. Tipo, o cachorro, ele não fala, você não consegue falar com ele através de palavras, né? O cachorro, ele tem uma questão comportamental onde você tem que interpretar a linguagem corporal dele, né? Você tem que saber quando ele tá com medo, quando ele tá ansioso, quando ele pode te morder. Então, a minha maior dificuldade que eu tive logo no começo da minha profissão foi entender sobre como que funciona a mente do cachorro. Por mais que a gente esteja falando de um trabalho estético, que é deixar o cachorro bonito, lindo, maravilhoso, prontinho para sujar de novo,
a gente tem a questão do animal, né? Então a gente precisa saber lidar com ele. Então para mim sempre foi muito frustrante logo no começo da minha profissão, foi algo que eu sofri muito tempo para conseguir interpretar o que o cachorro quer dizer, né? Como lidar com ele, como segurar ele. E eu acredito que eu levei longos anos ali de estudo, pesquisa, praticando, porque a parte manual de se fazer o cachorro, ela é fácil, tosada, banho, usar produto, é fácil você fazer isso aí. Você aprende muito rápido, com teoria, inclusive, sem ter que necessariamente praticar de fato, entendeu? Só o fato de você ler sobre um produto, sobre um equipamento, você aprende sobre ele. Mas entender o comportamento do cachorro, esse sem dúvida nenhuma foi a parte mais desafiadora. Fazer o cachorro confiar em você é difícil, porque você está lidando com inúmeros animais durante sua rotina, considerando que um profissional faz uma média de 7 a 8 animais por dia. Então, de 7 animais, metade vai dar trabalho e a outra metade talvez se comporte. Talvez ainda, não é uma previsibilidade. Então você tem um tempo de relacionamento com o cachorro. Ele vem uma semana, ele vem outra, você vai identificando o cachorro, você consegue saber até que ponto você consegue ir com ele, porque tem cachorro que não permite que você encoste em determinadas partes. Se você pegar na pata dele, morde a tua mão, entendeu? E como é que a gente faz isso? Como que a gente lida com o cachorro assim? Então foi um processo de muita validação e teste, né? E aos poucos a gente consegue ir lidando com o animal. Então para mim foi muito difícil logo no começo da minha profissão lidar com essa parte emocional do cachorro. Não só dele, mas a minha também, né? Porque a gente fica sobre um estresse naquele momento. Dentro da Garbo, a gente é uma empresa 100% focada em prestação de serviços. Então a gente presta serviços. A gente praticamente não vende produtos. A gente tem alguns produtos que a gente vende na loja, né? Alguns produtos. Mas o objetivo é prestação de serviços, 100%. Então a gente atende tanto o cliente prestando serviços de banho, tosas, penteados, colorações, tratamentos de pelagem, tratamentos de pele, banhos terapêuticos. Existe uma vasta linha de serviços que a gente oferece somente para o dono do cachorro, né? E paralelo a isso, a gente também presta serviço educacional para as pessoas que querem trabalhar na área de banho e tosa. Então a gente forma profissionais do zero até o avançado. Então a gente forma essa pessoa para que ela trabalhe tanto com a gente ou para que ela monte o próprio negócio dela. Então a gente ainda presta um serviço de orientação, de consultoria, de treinamento para essa pessoa poder prosperar no empreendimento dela. E paralelo a isso, a gente também tem um produto principal também, que é o nosso modelo de franquia, que é quando a gente vai até a pessoa e monta o negócio 100% para ela, fala, ó, a chave está aqui na sua mão. A gente vai trabalhar junto nesse projeto, dando assessoria de marketing, treinamento, para o cachorro um cuidado muito individual ali com ele, atendendo a individualidade daquele animal e não tratando ele só como mais um. A gente cria um cliente de longa data, né? O cliente fica sendo nosso cliente por anos, sem ficar trocando de estabelecimento atrás de um serviço que atenda a individualidade do animal dele. Comecei a entrar nesse mercado de influência digital, vamos fazer mais ou menos uns 6 anos, que eu comecei de fato a produzir conteúdo, construir audiência, engajar na rede social, entendeu? E isso começou a chamar a atenção de grandes marcas, né? Marcas de cosmético, marcas de equipamento, marcas de produtos alimentares para animais de estimação. E nesse processo a gente começa a receber muitas propostas, né? Então eu, como sempre tive um cuidado muito grande com o animal, né? Eu sempre me preocupo muito com o alimento que o animal come, aonde ele dorme, o que você usa para dar banho nele, o suplemento para pele, pelo, produtos parasitários para carrapato, pulgas. Eu sempre tive essa preocupação com o animal, porque eu sempre sugeri para o meu cliente produtos para ele utilizar no cachorro dele, por exemplo. Então eu sempre tive um feeling para escolher produto para utilizar
que sempre me trouxe bastante resultado. Então eu mantive isso até mesmo quando as propostas de outras marcas começaram a surgir para fazer publicidade. Eu não aceito falar de qualquer coisa, eu não falo de qualquer produto, eu prefiro não receber dinheiro e me recusar a falar de um produto que eu não gosto ou que eu não utilize. Então tudo que eu vou falar, o produto ele precisa primeiro ser vivenciado, né? A gente tem que usar ele na prática, na rotina. Eu preciso usar no meu cachorro para que então a gente dê sequência e faça essa publicidade aí para a marca. Cara, o atendimento ao cliente é algo que para mim é inegociável. Tipo, a forma que o cliente é recebido, ela é muito importante. Então até falo pro pessoal, pro time, né, quando a gente conversa ou vai fazer treinamento, que a recepção do cliente tem que ser como se ele estivesse entrando num avião. Você já foi atendido por uma aeromoça? Ela não sorri para você, ela não é simpática, ela não te direciona, ela não fala fica à vontade. Então, a questão do sorriso, da simpatia, do cumprimento, ele é muito importante porque você acaba criando uma impressão extremamente positiva para o cliente. Porque quando a gente vai falar sobre impressão positiva para o animal, aí o contexto ele é sensorial. Porque o animal você não ganha ele com um sorriso, você ganha ele com uma linguagem corporal, com um feromônio, um cheiro no ambiente, entendeu? Um toque suave, uma rotina menos estressante. Então todo animal ele tem um pouco de estresse quando ele sai de casa. E quando ele sai de casa para ir para um pet shop, esse estresse ele vai às alturas, porque ele chega num ambiente que tem cheiro de outros animais, onde tem ruídos de equipamento, pessoas estranhas circulando, pegando na bunda dele, na cara dele, na perna dele. Então isso é desconfortável. Então o meu propósito como profissional, e tanto o meu quanto do time que trabalha comigo, é tentar proporcionar para o animal a experiência mais positiva possível, onde ele se estresse o mínimo possível. E a gente consegue isso através de equipamentos silenciosos, água na temperatura certa, toque suave, um treinamento onde o profissional sabe lidar com o animal quando ele está com medo, ansioso, para que você evite que ele crie uma associação negativa em relação ao ambiente. E aí isso faz com que quando o cliente chegue, ele fique extremamente satisfeito com o atendimento, mas paralelo a isso, ele perceba que o animal dele está se sentindo tranquilo. Porque a segurança do cão é extremamente importante para o cliente manter a frequência na empresa. Porque se o cliente leva o cão dele para tomar banho num estabelecimento e esse cão começa a ficar com muito medo, tremendo, ansioso, chora, ele se sente mal, ele pensa assim, o que está acontecendo com o meu cachorro? Então quando a gente proporciona para o cachorro um cuidado muito individual ali com ele, atendendo a individualidade daquele animal e não tratando ele só como mais um, a gente cria um cliente de longa data, né? O cliente fica sendo nosso cliente por anos, sem ficar trocando de estabelecimento atrás de um serviço que atenda a individualidade do animal dele. Eu comecei a querer dar cursos porque eu tinha uma agenda muito lotada, né? Eu percebia que eu tinha muito cliente para atender, que eu não iria dar conta, que as pessoas não iriam conseguir executar o trabalho como eu executava. Então eu comecei de fato a pegar na mão do ser humano ali, pessoa sem experiência nenhuma que a gente contratava e falava, olha, eu vou te ensinar como que dá banho, como que seca, como que tosa. E com base nisso eu comecei a descobrir uma nova fonte de receita, digamos assim, mas também algo que eu sempre gostei muito, só que eu não sabia. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto de mostrar, eu gosto de apresentar possibilidades. E nisso começou a surgir realmente uma vontade muito grande de formar profissionais, primeiro porque eu tinha uma demanda e eu precisava de substituto, né? Eu precisava de alguém que executasse o trabalho na mesma qualidade que eu executava. Então eu comecei realmente a formar a pessoa, mostrar realmente os detalhes, explicar o equipamento, explicar a raça do cachorro. Você sabia que a gente tem mais de 350 raças assim, homologadas, e a gente atende de forma comercial dentro dos estabelecimentos de banho e tosa uma média de 11 a 15 raças, e cada uma tem uma individualidade na pelagem, na cor, no temperamento, e o profissional ele precisa saber isso. Então foi realmente um processo de ensinar para a pessoa, ó, esta é uma raça assim, o pelo dela é assim que você usa o produto, e nisso começou ser desenvolvida uma metodologia, digamos assim, de ensino, porque eu precisava fazer com que essa pessoa aprendesse bem e aprendesse rápido. E aí a gente começou a criar sistemas de ensino. E esses sistemas de ensino acabou sendo levado para outros lugares no Brasil.
né? Porque paralelo ao meu atendimento diário e o cuidado com a empresa, eu viajava dando cursos, palestras, tudo de forma física, né? Então comecei a fazer muitos eventos fora da minha cidade. Isso acabou me desenvolvendo como palestrante, como comunicador, me trouxe mais visibilidade e nisso começou a surgir uma demanda muito grande de pessoas querendo aprender. Então a gente começou a prestar muito serviço educacional realmente para os profissionais. E aí, com pandemia, com tudo isso de digitalização que a gente teve no Brasil, as pessoas de tudo quanto é canto, não só do Brasil, mas fora do Brasil, né, da Europa, dos Estados Unidos, brasileiros que estão fora do Brasil, eles começaram a entrar em contato e começaram a perguntar se eu tinha algum treinamento online, algum curso online, ensinando a fazer serviço de banho e tosa. Aí eu parei e pensei assim, será que eu consigo ensinar para as pessoas de forma online a tosar cachorro? E isso virou um dilema para mim, algo que eu refletia e eu não sabia se a pessoa iria aprender tanto no online quanto ela aprende no presencial. Só que daí eu percebi que a metodologia que eu tinha desenvolvido inconscientemente, ela poderia ser materializada através de uma produção de videoaulas ensinando como é que faz. E nisso surgiu um projeto educacional que se chama Graduação Groomer de Valor, que é uma escola online. Hoje ela é a maior escola online do Brasil. A gente é a escola online de banho e tosa que mais forma profissionais. Então a gente pega a pessoa que não entende nada de banho e tosa, nada mesmo. Você aqui que não sabe nada, entendeu? Você consegue aprender, você consegue entender a raça, você consegue entender os equipamentos, como que funciona a cosmética, qual produto deve ser utilizado para aquela raça, especializações individuais, né, por raças, questões relacionadas a atendimento, até mesmo o posicionamento do profissional, porque uma das coisas que eu percebi ao longo desses anos é que, por mais que eu ensine a pessoa como ela tem que executar o serviço de banho e tosa, ela sempre vai ter uma barreira financeira que é não saber vender o trabalho dela. E a gente ainda conseguiu dar continuidade a esse projeto educacional, por isso que ele se chama graduação, né? O profissional ele vai avançando até o ponto que ele consegue desenvolver habilidades para vender, comunicar o trabalho dele, produzir conteúdo, atender o cliente, aumentar o ticket médio do serviço dele. E nisso a gente acabou construindo uma comunidade muito grande de pessoas que começaram a ter muito resultado com banho e tosa, né? Então hoje a gente vê a profissão de banho e tosa como algo mais próspero, como algo onde uma pessoa consegue entrar com um salário baixo, ganhando seus R$1.600, R$1.200, R$1.600 e até a salários de R$6.000, R$7.000 trabalhando como um profissional um pouco mais autônomo ou indo até mesmo para uma linha de empreendedorismo, abrindo o próprio negócio, né? Porque o céu não tem limite, na verdade, né? Você consegue avançar infinitamente, porque o mercado pet ele é muito amplo. Porque a gente divide o mercado pet em 3 grandes blocos, né? A gente tem pet care, que é onde eu estou, né? Os cuidados com animais, e nisso engloba passeadores, pessoas que passeiam com o animal, adestradores, tosadores, banhistas, creches para cachorro. A gente tem o segmento de pet vet, que seria mais veterinários, pessoas que cuidam da saúde do animal, dermatologistas, né? Então o mercado ele avançou muito. Agora a gente tem especialidades, por exemplo, para cada tipo de problemática que o cão possa vir a ter, né? Ortopedista, dermatologista, oftalmologista. Então a profissão de veterinário também ela é muito ampla e ela tem todo um aspecto dentro dela. E a parte de pet food, né? Que é a parte alimentar para animal, que daí já é um leque infinito de outras possibilidades. Então quando você começa a adentrar no mercado pet, você começa a ver muitas possibilidades, né? Tanto digitais, quanto presenciais, quanto física, mas eu percebi que a melhor forma de começar com banho e tosa é através da prestação de serviço. Então o serviço de higiene e embelezamento sempre teve uma demanda muito grande, por isso que a gente tem muitas pessoas interessadas em querer aprender banho e tosa. Então graças a uma metodologia de ensino que eu desenvolvi dentro do meu salão de banho e tosa, eu consigo ensinar várias pessoas aí pelo Brasil, pelo mundo afora. O futuro ele é incerto, porém a gente consegue ser um pouco previsível quando a gente tem um plano mais estruturado do que a gente quer. E eu sinto que nesses 10 anos aí já empreendendo,
Muita coisa mudou, muitos sonhos mudaram, muitos objetivos eles foram se adaptando a necessidades, porque eu acredito assim que a gente não muda se não tem um motivador muito forte para que isso aconteça, né? Então eu vi o negócio nascendo, eu vi o negócio mudando de segmento, eu vi o negócio se adaptando a necessidades que muitas vezes são necessidades realmente financeiras, porque quando você tem um negócio e você vê que esse negócio não está trazendo o retorno que você espera que ele traga, você precisa fazer alguma coisa, né? E às vezes ter que tomar a decisão de fechar um negócio é uma decisão muito difícil, mas que em alguns momentos ela é fundamental para que você consiga abrir uma janela para um novo começo, uma nova possibilidade. Então todo negócio ele passa por processos de transição, ele vai se reinventando, ele vai se adaptando, às vezes ele muda um pouco o segmento, ele adapta uma nova fonte de receita, porque se um negócio não se adapta ou muda, ele acaba morrendo, né? E eu percebo que durante esses 9 anos aí trabalhando, a gente mudou bastante coisa desde o começo. A gente ainda é uma empresa que presta serviço de banho e tosa, essa é a nossa especialidade. Só que eu percebo que no futuro a gente vai ter um problema muito grande, que são profissionais para atender essa base de clientes que a gente vem desenvolvendo. Então, no futuro, né, o que já é na realidade uma realidade, digamos assim, atual neste momento, é a questão de trabalhar de forma educacional, realmente preparando pessoas para prestar um serviço de qualidade aí para os clientes. Então, no futuro, por exemplo, a gente prevê realmente questões relacionadas a produtos de marcas próprias, modelos de franquia, plataformas educacionais, uma empresa realmente mais voltada para o marketing digital, oferecendo serviços e soluções para as pessoas que empreendem na área pet. Então o futuro é esse.